pessoal, tudo bem? Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso curso, de língua portuguesa. Desta vez, o nosso objetivo é falar a respeito de crase. Olha aí, crase, tá? Casos obrigatórios e casos facultativos, tudo bem? Então, nós vamos seguir em frente abordando o seguinte, tome nota aí. Veja, crase. O que é crase? Bom, crase é a fusão da preposição a com. Aí é que você tem que ficar atento, tá certo? Por quê? Uma das condições é a existência da preposição. E não é qualquer preposição. É a preposição a. Essa preposição vai poder se contrair com o artigo feminino. Olha aí, artigo feminino. Obviamente, o artigo feminino vai acompanhar o substantivo feminino. É por isso que você não tem crase, por exemplo, com o gênero masculino. Porque um substantivo do gênero masculino não admite o artigo feminino a. Pode até admitir o artigo masculino o, mas isso não é crase, correto? Então veja, vou à praia. Se eu dissesse assim, vou ao mercado. Olha aí. O que você percebe? A preposição a está aqui. Mas, olha agora, artigo o. Por quê? Tudo por causa do substantivo masculino. Tá bom? Bem, a preposição a pode se contrair ainda com pronomes. Veja, o primeiro deles aqui é o demonstrativo a. Olha aí. Então, vamos ver o exemplo. Dirigiu-se a que estava ali. Olha só. Quem se dirige a. Tudo bem? Agora, você tem um outro a que equivale ao pronome demonstrativo aquela. Olha aí. Dirigiu-se a aquela que estava ali. Dirigiu-se a que estava ali. Então, o segundo a, agora especificamente, não é artigo, é pronome demonstrativo. Então, isso vai ocorrer, geralmente, quando ele se equivaler ao pronome demonstrativo aquela e estiver antes de um pronome relativo. Bom, a preposição a também pode se contrair com a letra A inicial dos pronomes demonstrativos. Olha aí. Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Exemplos. Deu o recado. Bom, deu. Deu o quê? Certo? O verbo aqui é bitransitivo. Deu o recado a quem? Então, você percebe que o verbo pede uma preposição para reger o seu complemento indireto. Então, você tem a fusão do a, preposição, mais aquela. Olha aí. E aí você fundiu, esses dois ais. Outro exemplo, sou favorável. Veja, sou favorável, adjetivo.
nós já estudamos regência nominal. Então você sabe que alguns nomes pedem complemento. E esse complemento pode ser regido por preposição. No caso de favorável, do adjetivo favorável, ele pede um complemento regido pela preposição a. Olha aqui. E aí você funde a preposição a com a letra A inicial do pronome demonstrativo aquilo. Veja. Então você tem o a craseado, como nós falamos popularmente. Tá certo? Faltou um aqui, né? Refiro-me àquele concurso. Quem se refere a. Então você sabe também que existe a preposição a exigida pela regência do verbo pronominal referir-se. Quem se refere a, e aí você une a preposição ao a inicial do pronome demonstrativo aquele. Bom, vamos entrar então, mais especificamente, nos casos obrigatórios. Repare, você não tem agora a opção de colocar ou não colocar o acento grave, certo? Por falar no acento grave, é sempre bom a gente, né, escrever aqui, ó, acento grave. A crase é a fusão de dois sons iguais. O que nos importa aqui é o som produzido por dois As. E a crase é evidenciada pelo emprego do acento grave. O acento grave, tá? Ele é inclinado para a esquerda, diferente do acento agudo, que é inclinado para a direita. Quais são os casos obrigatórios, então? Veja. Nas locuções adverbiais femininas. Olha, isso aqui é de suma importância, porque nem toda locução adverbial é feminina. Como é que eu defino se ela é feminina ou não, ou se ela é masculina, por exemplo? Veja, existe na locução uma palavrinha que é mais importante, que constitui a base ou o núcleo. Normalmente é um substantivo, tá bom? Então, ó, o substantivo pressas é do gênero feminino. Então, toda a locução adverbial é feminina. Com essas, a crase é obrigatória. Repare que agora não há mais a exigência, é interessante, não há mais agora a exigência de se ter aqui a mais a, certo? O a pedido ou acompanhando, né, o termo regido e o a preposição acompanhando, né, ou exigido pela regência do termo regente. Certo? Normalmente é isso que acontece. Agora, quando se trata de locução adverbial feminina, você pode esquecer essa relação aqui, tá? Pode esquecer. É um caso obrigatório, independentemente do termo anterior. Então, ó, sairás às pressas. B. Todos a uma aplaudiram a decisão do professor. Então, repare, uma locução, mais de uma palavrinha. Olha aqui a base. Gênero feminino. Tudo bem? Você está reparando que não existe aqui, na letra B e na letra A,
a preposição exigida por um termo regente. Tá vendo? Segundo caso, nas locuções prepositivas femininas. Então, ó, de novo, chamo sua atenção aqui. Exemplo: vivia às expensas do tio. Uma locução é dita prepositiva quando ela termina por uma preposição. No nosso caso aqui, qual é a preposição? De. Certo? Que se contraiu com o artigo o. Tudo bem? Compreendeu aqui? Então, aqui está a locução prepositiva. Veja, expensas é a base da locução. Qual é o gênero? Feminino. Olha lá. Outro exemplo. A polícia saiu à procura da quadrilha. Repare a terminação da locução de, que se contraiu com o artigo a, que acompanha o substantivo quadrilha. Mas vamos aqui focar na locução prepositiva. Qual é a base? A base é o substantivo procura, ou seja, gênero feminino. Tá bom? Ainda casos obrigatórios, nas locuções conjuntivas. Então, veja, ó, locuções vamos sistematizar aqui. Locuções adverbiais, que nós já vimos. Locuções prepositivas. E agora locuções conjuntivas. Todas elas têm que ter a base, né, do gênero que? Feminino. Tudo bem? Então guarde isso aqui, ó. Uma locução conjuntiva termina normalmente em conjunção. À medida que, olha aqui o conectivo, olha aqui a conjunção. Então isso aqui é uma locução. Qual é a base? O substantivo medida, que pertence ao gênero feminino. Olha lá. Crase obrigatória, independentemente da existência de um termo regente, que exige a preposição a. Letra B. A proporção que estuda mais se aproxima da aprovação. Repare a terminação. Olha aqui a conjunção. Então, ó, de olho na locução agora, mais de uma palavrinha. A proporção que. Qual é o núcleo? O substantivo proporção. Qual é o gênero? Feminino. Certo? Crase obrigatória. Outro caso. Antes de pronome possessivo feminino. Veja que o gênero feminino é o que possibilita, né, o surgimento da crase. Então, de antemão, eu já posso afirmar para você que, diante de gênero masculino, não ocorre crase. Então, veja. Sou favorável à proposta dele e não à sua. Bem, eu tenho aqui o pronome possessivo, sua, feminino, certo? Vou chamar a sua atenção aqui, ó. É o pronome possessivo. Agora, a grande dúvida e a grande questão é esta aqui, ó. Tá? É quando esse pronome é substantivo, isto é, a palavrinha proposta está sendo subentendida aqui, ó. Não é mesmo? Mas ela, de fato, não aparece na frase. O substantivo proposta não aparece na frase.
Então, o pronome possessivo feminino, ele é chamado de substantivo. Ele faz as vezes do próprio substantivo. Letra B. Refiro-me à sua proposta e à minha. Então, vamos lá. Vou apagar aqui para facilitar a nossa leitura. O que está acontecendo? Minha. Minha o quê? Minha proposta. Está sendo subentendido. Tá bom? Repare uma coisa aqui, ó. Eu chamo a sua atenção. Veja. Sua também é o quê? Pronome possessivo, feminino. Todavia, ele não é agora um pronome substantivo, mas sim o quê? Um pronome adjetivo. O pronome adjetivo, ele aparece sempre do lado do substantivo. Aqui está o substantivo. Certo? Então, se o substantivo está ali, escrito, expresso, o pronome não pode ser substantivo. O pronome é adjetivo. É diferente do minha e também do sua na letra A. Repare que ao lado desses dois pronomes, o substantivo não aparece. Ele é subentendido, mas ele não está expresso. Tá? Então aqui, ó, o pronome é chamado de pronome substantivo. Então, recapitulando, com os pronomes possessivos femininos substantivos, a crase é, olha aqui, obrigatória. Tudo bem? E com o pronome possessivo feminino adjetivo, a crase é, tome nota, facultativa. Ó, crase facultativa. Tá certo? Cuidado, isso é pegadinha de prova, tá? Outro caso obrigatório, antes de nomes masculinos. Opa, peraí, Albert. Você falou que antes de nome masculino a crase não ocorria. Vamos continuar a leitura? E aí você vai entender, então, por que agora ela vai aparecer e, aliás, vai aparecer obrigatoriamente. Quando possamos subentender as locuções. Olha aqui, ó. Que locuções são estas aqui? São locuções. Repare aqui a terminação. São locuções o quê? Prepositivas. Locuções prepositivas. Qual é o núcleo? Moda. Substantivo do gênero feminino. Maneira. Substantivo do gênero feminino. Então, recapitulando, eu tenho uma locução prepositiva feminina. Nós já vimos isso. Aqui, ó, a crase é obrigatória. A grande questão é que parte dessa locução não aparece expressa. O que normalmente aparece é realmente o nome masculino. E aí a pessoa se perde. Mas ela tem que estar atenta a esse entendimento. Veja, letra A. Cortou o cabelo a Príncipe Danilo. Olha aí. O gênero masculino sobressaindo. Concorda comigo? Mas o que está subentendido?
Está subentendido toda a locução prepositiva. Olha a terminação aqui. Olha a base, né? É uma palavrinha do gênero feminino. Crase obrigatória agora. Letra B. Usava sapatos a Luís XV. De novo, o que está expresso é o nome masculino. Então, isso dá a falsa impressão de erro, ou mesmo que a crase está ocorrendo em função do nome masculino. Não é verdade. Tá bom? Não é verdade. A crase está ocorrendo aqui, ó, em função de quê? Em função da locução prepositiva do gênero feminino. Olha a base, a palavra moda, ok? Casos facultativos agora. Veja, agora você vai escolher. Ah, eu quero colocar a crase, eu não quero colocar. Na verdade, é o acento grave, né? Eu quero empregar ou eu não quero empregar. Tanto faz, o sentido vai permanecer o mesmo, a correção gramatical não vai ser prejudicada, você decide. Antes de nome próprio feminino, tá? Nome próprio, ó, feminino. Veja o exemplo. Refiro-me a Joana. Professor, eu não erro se eu deixar sem um acento grave? Não, não erra. Ah, mas eu quero colocar. Tanto faz, meu amigo, você decide. Opa, mas tem aí uma caveirinha, né, que requer cuidado, requer a sua atenção. Quando esse nome próprio feminino representar personagem, né, histórica, vulto histórico, a crase é proibida. Olha aí, ó, com personagem histórico, toma nota, crase proibida. Certo? Então, cuidado, hein? Caveirinha aí, ó, sinal de perigo, sinal de atenção para você. Antes de pronome possessivo feminino adjetivo. Vimos isso anteriormente. Aqui eu reforço essa ideia. Tá? Você sabe que o pronome pode ser feminino, ou melhor, você sabe que o pronome pode ser possessivo ou uma confusão danada. Pera aí, vamos parar tudo aqui e vamos começar do zero. Você sabe que o pronome possessivo feminino pode ser adjetivo ou substantivo. Agora sim, Albert. Agora eu estou entendendo. Confusão que eu arrumei aqui para você, não é? Então veja, presta atenção. Quando você estiver diante do pronome possessivo feminino substantivo, crase obrigatória. Já vimos isso, hein? Crase obrigatória. Diante do pronome possessivo feminino adjetivo, ó, crase, veja, facultativa, como nós estamos discorrendo aqui agora. Tudo bem? Exemplo. Olha aí a letra A aparecendo. Dedico à minha irmã todo o meu trabalho. Bem, você sabe que o verbo dedicar aqui, nessa frase, é bitransitivo, ou seja, transitivo direto e indireto. Pede dois complementos. Um com preposição, está aqui, ó. Esse A que aparece é obrigatório. É a preposição, tá? E outro complemento sem a preposição. Então, dedico o quê? Dedico todo o meu trabalho. Aqui está o objeto direto, isto é, o complemento sem preposição. E desse lado de cá, o objeto indireto, que é o complemento preposicionado. O detalhe
é que eu tenho aqui substantivo e pronome. Então, esse pronome possessivo não pode ser substantivo, porque o substantivo já está ali expresso. Então, ele vai ser um pronome possessivo adjetivo, qualificando o substantivo, tá? Então, nesse caso, o que é facultativo aqui é o emprego do artigo. Você pode empregar o artigo a para acompanhar a estrutura minha irmã ou não. Então, se você resolve empregar o artigo a crase vai ocorrer. Se você resolve, por outro lado, não empregar o artigo a crase não vai ocorrer. A preposição sempre será empregada, tá bom? Que isso fique bem claro para você. Terceiro caso, quando há artigo, hein? Presta atenção. Quando o artigo vem precedido pela preposição até. Poxa, Albert, esse é um caso interessante, eu não conhecia. Pois é. Então, veja, aqui ó, eu posso ter até a com acento grave, ou eu posso ter até a sem um acento grave indicativo de crase. Vamos lá. Correu até a árvore. Agora, por quê? Por que que isso é possível? O que poucas pessoas sabem é que existe na língua portuguesa uma locução prepositiva formada pelas duas preposições, ó. Até a. Isso aqui é uma locução prepositiva. Então, veja, se eu resolvo trabalhar com a locução prepositiva e na sequência eu coloco o artigo, olha, isso aqui é artigo, hein? O artigo feminino para acompanhar um substantivo feminino, então eu boto assim, padaria. Olha lá. Vou até a padaria. Então, se eu resolvo trabalhar com a locução prepositiva e logo em seguida vem um artigo feminino a crase vai ocorrer. Tá bom? Isso fica evidente quando, por exemplo, eu digo assim, ó. Vou até ao mercado. Olha lá. Aqui eu estou trabalhando com a locução prepositiva. Mas eu posso dizer simplesmente o seguinte, ó. Vou até o mercado. Quando eu falo isso, eu não trabalho mais com a locução prepositiva e simplesmente trabalho com a preposição até. Então, eu também posso dizer aqui, ó, vou até a padaria. Olha lá. Vou até a padaria. E agora eu estou trabalhando só com a preposição até e o a que aparece é um artigo que acompanha um substantivo feminino, padaria, certo? Por isso que diante da preposição até, a crase ocorre facultativamente.
Muito obrigado então, pessoal, e até o próximo bloco.